Olá, sejam bem-vindos ao Podcast, o podcast de empreendedorismo regional. Aqui eu trago para vocês histórias inspiradoras para que transforme a sua vida em um propósito diferente, talvez até mesmo te inspirar ou trazer alguns insights que você possa aprender com as pessoas da nossa cidade, que é Umuarama, Paraná. E o nosso episódio de hoje vai ser a continuação da nossa história. Minha magnífica esposa, Letícia. Olá. Parte 2, hein? Vamos que vamos. Maravilhosa, linda. Obrigada. Quem que te produziu hoje? Hoje quem me produziu foi Cris Apolinária, gente, ó. Dá um close nessa produção maravilhosa. Obrigada, viu, Cris? A Cris, que ela é especialista em cabelo e maquiagem e também tem um atendimento diferenciado empresarial. Ela tem a make corporativa, ela faz esse trabalho aí. Se você é empresário, quer a tua equipe mais bonita, ou até mesmo que essa equipe aprenda a se arrumar melhor, fale com a Cris Apolinário aí, depois a Letícia mais pra frente vai estar falando um pouquinho mais sobre a importância disso. A gente quer aprofundar um pouquinho da importância da mulher bem posicionada, bem maquiada, bem vestida, inclusive sempre elegante. Obrigada, meu amor. E essa elegância toda vem de casa ou vem de algum patrocinador? Vem de casa, né? Aí, ó, tá vendo só? A pessoa, ela aprende lá com o patrocinador, aí depois ela pega gosto e fica andando sempre bem arrumado. Vamos começar. Eu lembro que na parte 1, pra quem não assistiu, inclusive, pessoal, tem a parte 1 gravada. Eu vou pedir pro pessoal da edição colocar o link nesse vídeo aqui da parte 1 para vocês poderem assistir. Como que tudo começou, nossa história, nossa jornada. E hoje eu quero aprofundar um pouco mais com você sobre nosso negócio, nossa família, os desafios de agora, né? Que tem mais uma pituquinha aí na nossa vida. Temos. E vamos lá, primeira pergunta que eu quero fazer para você. Retomando lá da nossa primeira conversa. Qual foi o momento que você se sentiu empresária de verdade? Que você falou assim, nossa, agora eu sinto o peso da responsabilidade de ser empresária. Olha, amor, eu acredito que o peso da responsabilidade de ser empresária vem em 2 momentos. O primeiro momento, quando você sente o gosto da conquista e quando a água bate na bunda, né? Mas assim, vamos levar para o lado da seriedade. Eu acredito que é o gosto da conquista, né? Você, pelo meio do seu trabalho, da sua mão de obra, da sua força, da sua inteligência, do seu conhecimento, você faz determinada situação acontecer. Seja um serviço, seja um produto, seja uma empresa, seja uma gestão. Então, para mim, veio nisso, no momento em que nós começamos a ter o privilégio da conquista, porque a gente semeou, assim como a gente conversou bastante, né, na parte 1, e aí nós começamos a ser recompensados por toda essa semeadura. Então, a partir disso, você fala, pelo menos para mim, né, não sei como foi para você, mas para mim, eu parei para refletir e falei, poxa, que bacana, minha semeadura dando frutos a esse ponto. Então, para mim, foi muito importante nesse sentido, ver a colheita chegar. Legal. E como que é para você poder prover recurso? Qual que é o sentimento de você como mulher que sabe que é capaz, que tem esse potencial de conseguir prover recurso, independente do seu marido? Olha, é a gente acreditar no potencial, né? Porque muitas mulheres, elas se vitimizam. Muitas vezes pelo próprio lar, né? Não que seja um lar que, poxa, o homem querer ser o único provedor, tem muitas famílias que também adotam esse tipo de gestão familiar, e tá tudo bem, e tá tudo certo, acho lindo também, mas tem mulheres que são mais ativas, né? Eu sou uma pessoa muito ativa, amo também meu lar, então às vezes eu fico um pouco dividida entre as duas situações, mas ser provedora é uma conquista, é uma honra. Você olhar para trás ali, você olhar para frente, você ver oportunidades, você fazer acontecer oportunidades, você enxergar o cliente e ver várias formas de colaborar com ele, porque na verdade até o recurso ele é uma consequência, né? Quando você faz algo bem feito, buscando sempre o melhor para o cliente, o recurso ele é consequência para você, porque é o reconhecimento daquilo que você faz. Então, para mim, muito além do ter recurso, do fazer recurso, de fazer acontecer, é ver ali o olho brilhando do cliente mesmo. Por exemplo,
até aqui no estúdio, né? Muitas vezes eu tomo a frente, eu amo fazer os atendimentos aqui no estúdio, eu adoro essa conversa, esse tete a tete ali com o cliente, e ver os olhinhos brilhando ali da pessoa que passou ali pelo estúdio, achou que não ia dar resultado nenhum as fotos dela, e na hora que ela vê o resultado ali no computador, é satisfatório. E depois que vê o resultado pronto, que é uma das nossas vertentes aqui, né? É incrível, eu adoro. Legal. Para mim, o recurso é consequência da conquista. Antes da gente continuar, quero fazer um agradecimento da Cláudia Bolos Doces e Salgados. Muito obrigado por estar sempre servindo aqui o nosso podcast. O Podcast, ele está inclusive criando uma boa fama, porque vocês servem uma comida maravilhosa. Então, pessoal, eles vêm aqui, eles se sentem super à vontade para consumir e fica aí à vontade. Tem esse docinho aí, ó, que é uma novidade. Eu tô de olho nesse docinho de mamão aqui. Doce de mamão. 12 horas de fogo, 12 horas de fogo para poder apurar, para poder pegar realmente todo o caramelo dele. Então é um doce bem diferenciado. Fica à vontade, meu amor, se você quiser consumir. E já vou experimentar. Tá me dando água na boca. Hoje eles mandaram também essa batatinha recheada com bacon. Já comi nos bastidores. Divina. Muito obrigado, então, pessoal do Cláudia Bolos Doces Salgados, especialista em coffee break corporativo. Então, você que tem uma empresa aí, ou uma clínica médica, hospital, sirva o melhor para o seu cliente, que ele vai entender que a sua empresa ela é outro nível, ela é outro patamar. E também agradecimento ao pessoal da Filatubene, que vocês vão ver passando aqui na televisão. O pessoal da Filatubene é especialista em posicionamento de imagem masculina. Então, você que é homem, quer se posicionar melhor, não quer dizer que você tem que mudar de estilo ou mudar a forma de se enxergar. Eu não sou da alfaiataria. A Filatubene tem a moda casual. E a forma de posicionar tem muito mais a ver de como você faz do que com o que você faz. Então vai lá que eles vão, com certeza, dar as melhores dicas para você e orientar quais produtos que fazem mais sentido com o seu perfil. Voltando aqui, eu lembro muito quando a gente começou, nós éramos mais jovens, você é mais jovem ainda do que eu. Qual que é a principal diferença da Letícia daquela época, quando a gente iniciou, para a Letícia de hoje, em termos de posicionamento? Eu até quero que você pode contar uma história aqui, não precisa dar nomes, mas eu lembro de uma história que você foi fazer um atendimento que você voltou chorando para a empresa. Foi. E esse atendimento eu lembro que a pessoa te humilhou, ela foi extremamente grossa e tudo mais. E ainda até coloquei como meta vender para essa pessoa e depois eu consegui vender para ela. E por fim viramos amigos e você também acabou se associando à amizade. E ainda, por ironia do destino, nos tornamos vizinhos. E como que foi para você... Como que você enxerga a Letícia daquela época? E explica pro pessoal, até se você quiser pode contar a história, e como que você enxerga isso no cenário de hoje, se você acha que poderia acontecer novamente ou não, porque você aprendeu a se posicionar. Como que é isso? A Letícia daquela época era totalmente a pedra bruta, né? Zero lapidada. Recém-formada, não que a bagagem de vendas, vamos dizer assim, né? A gente cria num contexto de uma instituição, isso é mais ali no know-how mesmo da vida que forja, né? A vida que lapida ali, o negócio em si. Mas era uma pedra bruta. Eu tinha a cara e a coragem, vamos dizer assim, né? Posicionamento com relação a se vestir, a se produzir, a ter ali uma abordagem totalmente imatura. Realmente foi cara e coragem. E assim, é aquele ditado, né? A vida ensina, né? Foi uma situação constrangedora? Foi. Eu fui fazer um atendimento de venda, né? Na época, o Henrique ele ainda não estava assiduamente dentro da empresa, ele estava cumprindo ali as suas obrigações dentro da prefeitura, né? Ele ainda era não tinha exonerado, né, do cargo, então eu estava aí tomando conta de diversas áreas, principalmente também atendimentos, né, que a gente não podia não ter vendas. Então eu acabei encabeçando também essa parte das vendas, mas como eu disse, uma pedra bruta, não tinha nenhum posicionamento visual para gerar qualquer tipo de respeito ali. Você acha que faltava, por você ser muito jovem, autoridade, talvez? Sim, para a pessoa poder
Não, ter se contido? Começa pela primeira impressão, né? Uhum. A primeira impressão, eu tinha carisma, eu era muito simpática. Mas a pessoa que não liga para carisma, que quer saber de negócios, a hora que me olhava, não passava nenhum tipo de credibilidade. Gente, muito imatura. Eu fui atender de calça jeans, regata e rasteirinha. Não, minto, não foi rasteirinha não, foi sapatilha. Então, como é que eu ia passar credibilidade dessa forma, né? A pessoa olhava cara de nova, numa roupa que não tinha ali o seu peso para passar ali o tipo de credibilidade. Querer vender credibilidade não casava as situações, né? E aí eu fui fazer esse atendimento, simplesmente a pessoa olhou para mim e falou assim, quem é você? O que você está querendo aqui? Você está querendo me vender algo que você não transmite, em resumidas palavras. Não tenho interesse, não vou gastar o meu tempo com você, pode ir embora. Então, assim, foi palavras que na época cortaram o meu coração, né? Mas hoje, olhando para trás, vendo, foi brusco, foi rude, mas foi muito valioso, porque a vida ela não ensina, ela forja mesmo, ela lapida de uma forma muitas vezes dolorosa. Então eu aprendi muito com isso e até depois perdoei e a vida o mundo não gira, o mundo capota. Como eu falei, nós viramos vizinhos, amigos, enfim, levei aquilo como ensinamento, né? A partir daquilo me desliguei um pouco da venda, porque até eu faço ali um pouco, mas não sou comercial, gente. Comercial é Rick Gazi, não adianta. Até você se recompor. Até me reestruturar internamente, juntar os meus caquinhos. Mas aí me descobri também em outras áreas da empresa, a parte mais organizacional, a parte mais de gestão da empresa, a parte mais interna mesmo, de lidar com os meus internamente, não com os de fora. E aí, depois lidar com os de fora, mas de maneira interna, já dentro dos processos, né? Não ter que ir para essa busca, para essa conquista. Mas lógico que foi, assim, de muito ensinamento para mim. Hoje, nossa, se eu for atender alguém, eu vou ser disso daqui para lá, sem sombra de dúvidas, não tem. A imagem faz a primeira impressão, a imagem faz o profissional, faz a pessoa. Assim como você mencionou sobre a Filato, você ir vestir de uma maneira camisa de time, bermuda e um tênis, não passa a credibilidade Nem do um que pouco. você ir numa camisa, um terno, muito bem apessoado, muito bem vestido. Então, é fato isso. A identidade visual é a cartão de visita e postal ali do profissional. Uhum. Eu lembro que isso também trouxe uma lição para mim, porque assim, na época nós só namorávamos, não era casado nem nada. Sim. E eu lembro que eu já tinha um lado comercial, mas eu não tinha lado de posicionamento. Sim. E eu lembro que eu coloquei esse cara como meta. Uhum. Eu escrevi lá, eu vou vender para ele um dia. E eu lembro que eu tive que me estruturar muito para poder me preparar para poder atender ele. Porque eu sabia que não podia acontecer comigo, que já tinha acontecido com você. Então, se eu fechasse a segunda porta, ia ser mais difícil de conseguir abrir depois. Sim. Então, isso me trouxe muita bagagem sobre como se portar, como se posicionar, como não deixar chegar a esse ponto da pessoa te dispensar igual ele fez com você. Então, a questão de você ser novo no mercado de trabalho, quando você vai atender a velha guarda, ou até mesmo nem é tão velha guarda assim, mas já dá uma diferença de idade que a pessoa percebe, tem que estar preparado. Tem. Inclusive, você lembra que até a primeira, vamos dizer assim, a primeira fase, até sua, né, do seu vestir, eu me lembro como se fosse hoje. Você olhou e falou assim, amor, preciso mudar o meu estilo. Eu vejo os representantes de remédios, cara, tudo alinhadinho, calça social, cinto, camisa social. Acho que eu vou adotar esse estilo aí do representante de medicamento, você lembra? Lembro. E eu acho que foi a primeira virada, assim, no quesito vestuário, assim, dentro do seu atendimento, que já foi um plus super positivo, porque na época também, se eu tava atendendo de regata, calça jeans e sapatilha, você tava atendendo de calça eu acho jeans, que eu atendi polo. de polo. Uhum. Calça jeans, polo. E assim, eu nunca vou esquecer também, essa história eu quero aprofundar também depois no episódio, que eu fui visitar um médico, e aí esse médico olhou pra mim e falou, cara, seu produto é bom, vocês são inteligentes, vocês têm uma forma de enxergar
diferente das outras revistas, naquela época tinha muita revista. Sim. E aí ele falou assim, mas, cara, você tem que se arrumar. Eu nunca vou esquecer Ainda isso. bem que ele foi educado com você. Foi, e assim, ele comprou. Então ele falou isso já como um cliente, na Sim, posição de cliente. sim. Então ele já tinha fechado o contrato. Ele falou, mas você tem que se arrumar, porque você não tá compatível com o seu produto. Sim. Teu produto é top, você tem estratégia, você tem ideias, mas você... Só faltou ele falar, você tá judiado. Mas, assim, ele até falou, até um parênteses aqui, não é nem quesito beleza, tá, gente? Não é isso que a gente tá abordando aqui. Aham. É no quesito posicionamento de imagem. Você tem um produto muito bom, você tem um serviço muito bom, mas a sua imagem não condiz com aquilo que você tá vendendo. Exatamente. Então, não é nem feio ou bonito, não é sobre isso. O feio também se arruma e fica bonito. Sim, Então, sim. é quesito de posicionamento de imagem mesmo. Por exemplo, ó, nesse dia, foi o dia que até foi quando deu essa virada de chave, que eu falei que eu precisava mudar, que eu acho que eu até comprei essa camisa com sua mãe, Foi, se eu não me lá engano. na Matos. Foi lá na Casa Matos. Então faz muitos anos. Muitos anos. E aí, o que acontece? Eu lembro que aconteceu a situação também da parte de saber se arrumar no cabelo, barba, Sim, que foi quando eu procurei o Ed do Gabiza. do Gabiz ali, que era coisa de homem. Uhum. Que eu precisava realmente de mudanças internas, lógico, precisava melhorar a parte de comunicação, tudo. A forma de falar, né? Não a habilidade de falar, mas a forma de falar. E melhorar também o meu visual. E além do visual, a questão da minha aparência, ali a parte de cabelo e barba. E aí eu percebi que foi uma crítica construtiva. Então eu não levei isso pro lado ruim. Mesmo que ele não tivesse comprado comigo naquele dia, eu não teria levado isso para um lado ruim. Eu acho que esse também é um dos fatores de sucesso. Sim. Né? Da mesma forma que aquele cliente te humilhou, Sim. vamos falar assim, né? Que você chegou bem mal aquele dia na empresa. Você ficou mal, mas a gente achou uma forma de atender ele. E aí eu tiro isso como um case de sucesso bem bacana, porque a maioria das pessoas poderiam nunca mais olhar na cara, nunca mais dar oportunidade de querer atender aquela pessoa, ia culpar aquela pessoa, em vez de olhar para ela o porquê que aquilo aconteceu. Simplesmente seria mais fácil fechar a porta, né? Do que vamos recalcular a rota aqui, vamos ajustar o que precisa e vamos tentar novamente. Exatamente. E já teve também a situação, não ao contrário, mas já teve a situação de nós darmos dicas para as pessoas, para elas poderem melhorar, porque naquela imagem, naquela época, nós trabalhávamos muito com imagem. Sim. Tinha muito ensaio de fotos pessoais, né, que saíam na revista, de famílias e tudo mais, e tinha aquele cliente que não tinha um bom gosto Sim. pra roupa, né? Sim. E aí vinha patati patatá, vinha o pai com uma cor, a mãe com outra, os filhos com outra, e ficava aquele arco-íris assim. E eu lembro que a gente teve que dar pensar muito em estratégia de como falar isso pra ele sem ofender. Foi inclusive de uma edição para outra, você lembra? Uma capa que nós tivemos. Que ficou horrível. Eu que soltei aquela capa contra gosto. Sim. Nossa, eu queria me esconder quando saiu aquela revista. Sim. Na época nós combinávamos, né, as sessões, né, acordávamos com o cliente e tal, como que seria feito, combinávamos o dia, a hora e os clientes vinham prontos. Só que nessa capa em específico, foi uma capa que tinha uma variante muito importante, que eu e o Henrique não nos atentamos, que eram, se eu não me engano, 7 pessoas na capa. Era pra ser uma, né? Aí virou 7 em cima da hora. E aí, gente, as 7 pessoas vieram com roupas completamente diferentes. A capa ficou péssima. Aí foi nesse ponto que eu e o Henrique, um olhou para o outro e falamos, caramba, nós nem tínhamos pensado que isso poderia ocorrer, ocorreu, ficou péssimo, mas vamos lá, bola para frente. E não tinha mais tempo para produzir. Não tinha mais tempo, e aí a partir daí nós recalculamos e reajustamos, né? Foi aí que entrou, onde nós também nos aprofundamos em estudar sobre ornamento de cor, né? Daí entrou novamente essa parte visual, né? De posicionamento ali de vestuário para o cliente. Aí, até hoje em dia, o cliente vem fazer uma foto profissional aqui, ou até mesmo a capa em mais pessoas, né? A gente busca fazer o melhor possível, combinar as cores de uma forma harmônica para trazer o melhor resultado. E só um detalhe para você que está nos assistindo. Nós não gostamos do resultado final. Não precisou vir o cliente falar, ai, não gostei. Até mesmo porque eles saíram de casa com essas roupas. Então, para eles, estava tudo bem, estava ótimo. Se nós ficássemos ali, vamos falar assim,
conivente com a situação, simplesmente nós já tínhamos vendido, o contrato já estava fechado, ia sair daquele jeito e vida que segue. Só que para nós aquilo machucava, porque nós não queríamos entregar um trabalho que não estava coeso com o posicionamento que nós queríamos chegar. Então, olha que legal. Se você tem algum negócio aí e você vê que teu cliente está saindo de uma forma que não deveria da sua loja, ou tendo uma experiência que você não concorda, faça ajustes na rota. Imediatamente, o mais rápido possível. Porque isso eu lembro que me incomodou. Eu lembro que eu pegava aquela revista e eu olhava com uma raiva. Sim. Eu falava, eu não quero mais uma revista assim. Eu fiquei indignado com a situação. Então foi uma coisa que partiu de dentro para fora. Nossa, nós queríamos mudar. Eu nunca me esqueço quando a gente entregou a revista nas mãos do Tonton. Lembra o Tonton? O Tonton falou assim, credo, gente! Que horrível! A sinceridade. Né? Ai, Tonton, você é demais. Nossa, aquilo cortou o coração meu e do Henrique, porque a gente já tinha visto que não teria ficado, não tinha ficado legal. E a hora que o Tonton pegou na mão, falou assim, nossa, gente, que horrível. Pra quem não conhece, o Tonton tá trabalhando com a Virgínia Fonseca. Nossa, o Tonton é sensacional. Tonton. Ele e o... Saudade dele. Como que é o... Foi ele e o Rodolfo, né? O maquiador, na época que trabalhava com Casa Rosada. Sim. Então, assim, foi muito importante para nós essa virada de chave aí sobre questão de posicionamento. Então, além de nós nos posicionarmos, nós tínhamos que aprender a posicionar os nossos clientes. Sim. E as pessoas que nos contratavam. Porque muitos tinham muito bom gosto, então ali a gente lida com o público mais AB dentro da revista, não que ela não é acessível a todos, ela é acessível a todos. Mas naquela época se concentrava só AB, né, a grande maioria, e eles já tinham um bom gosto. E aí a gente até aprendia com eles, mas quando a gente pegava um cliente que não tinha o bom gosto embutido ali, nossa, era todo um trabalho. E aí foi quando começou a fazer as parcerias, né? Com lojas de roupa, com maquiadores. Inclusive a gente começou a trazer isso para dentro da empresa, né? Então o maquiador começava a maquiar lá, pra gente ter um controle de qualidade. Um controle de qualidade. Daí depois a gente começou a delegar algumas empresas para poder fazer a questão das roupas. Olha, se você não tiver esses tons de roupa, vai naquela empresa. Então foi até por uma questão de... E refletiu muito nessa parte comercial, né? Porque, que nem você estava falando, nós realizávamos muitas sessões pessoais. Uhum. Então, dentro das famílias, a gente já ornamentava toda a paleta de cor ali das roupas que eles iam utilizar dentro da sessão. E eles viam o resultado, gostavam muito, e isso automaticamente já refletia ali para a parte comercial, né? Exatamente. Então foi bem bacana. Até eu peguei muito essa ideia com a Melissa da Infantile, que eu lembro que ela, até hoje é assim. Sim. Ela escolhe todas as roupas que vai sair nas páginas. Lá. Então, assim, às vezes até os pais falam, mas eles escolhem as roupas mais caras para que a gente tenha que comprar isso aí na revista. Não é, gente. Não tem nada a ver com isso. É para ornamentar mesmo as páginas. Então, ela separa ali as roupas que vão ficar mais bonitas, harmônicas e tudo. Então, a preocupação dela é que seu filho saia bonito, na verdade. Para que fique ornando. Porque imagina, são 18 crianças naquela época ali, ou até mais. Ia ter que ficar escolhendo, cada um escolher de uma forma, ia ficar bem patati patatá. Ia ficar bem feio. A Mel sempre se preocupou. Há 16 anos se preocupando com isso. Orgulho de atender Infantile há 16 anos. 16 anos se preocupando. Você já pensou em desistir? Já, várias vezes. Nossa. Não tem, acredito que não tenha um ser humano que não pense em chutar o balde na hora da dificuldade. É aí que separa o joio do trigo, né? É aí que o joio, ele desiste, né? E o trigo, ele persiste. Então, não... Vou ser hipócrita de falar que eu não pensei em desistir. Uhum. Porém, o propósito que queima dentro do meu coração sempre falou mais alto. Sempre. Desde quando eu fui trabalhar R$0, o propósito dentro do meu coração sempre falava mais alto. E eu nunca entendia o porquê. Hoje eu vejo que tudo é plano de Deus. Então, pensar em desistir? Sim, sou humana, mas... Foi uma opção? Nunca foi uma opção desistir. Dentro da tua área, que é... Explica para o pessoal que está nos assistindo entender qual que é a sua principal função e as funções que você executa ali dentro. Além de tudo. Ai, gente, tô dando risada porque a gente vira um pouco de Severino, né? Mas vamos lá. Minha principal função internamente aqui é a parte da gestão da equipe, né? Fazer a equipe performar dentro das atividades que nós temos aqui dentro. É uma gestão de liderança, né? E aí a gente tenta sempre
fazer o melhor, porque distinguir o chefe do líder, né? Então, todo chefe não performa a equipe como um líder performa. E eu não vou falar que eu sou uma líder exímia, que eu sou ótima, excelente, não. Na verdade, eu tento ser o mais transparente com a minha equipe possível. Então, eu troco muita ideia com a minha equipe. Manter ali um diálogo bem claro. Então, ajudar na performance interna, né? O pessoal saber conversar com os clientes. Eu auxilio muito nesse apoio da comunicação, que maneira conduzir, de que forma conduzir, que hora acelerar, que hora dar uma segurada. Parte administrativa. Então, eu e você, nós fazemos muito essa gestão dentro da empresa, né, sob tomada de decisões, mas o dia a dia, o cotidiano do administrativo e do financeiro sou eu que cuido, então eu também fico ali nessa parte. Parte burocrática, então gestões ali de contratos, de acordos, do que for preciso fazer, essa parte de regulamentar, eu também fico ali na ponteira, executando. Então, assim, o estúdio, que no início do podcast eu comentei, porque o estúdio eu gosto muito, é como se fosse a florzinha, assim, do meu coração, o estúdio, a minha pedrinha preciosa, eu amo, porque eu gosto desse contato, eu sempre gostei, eu sempre acompanhei todas as sessões de fotos da revista, eu sei... Letícia, quando que fulano participou? Participou da edição 15 lá, eu tenho, assim, o catálogo da revista na minha cabeça, porque eu participei de 100% das sessões, praticamente, do que aconteceram dentro da Kids durante esses 10 anos que eu tô aqui também. Então, o estúdio eu tenho um carinho, assim, especial. Esse contato com a pessoa, esse acompanhar de foto. Por mais que hoje em dia eu não tenha esse tempo de estar ali acompanhando com os clientes, mas é algo que eu gosto bastante, que brilha meus olhos. Quando eu estou ali, eu fico feliz. Brilha meus olhinhos estar ali com os clientes. E para quem está nos assistindo, pegar essa dica de como trabalhar com seu esposo. Me fala 3 lados bons e 3 lados ruins de trabalhar com seu esposo. Tá, vamos lá. 3 lados bons. Eu acredito que seja a questão do tempo. Por mais que nós trabalhamos além do normal, né, gente? Além das 8 às 18, eu e o Henrique já trabalhou muito mais que isso. A gente até deu uma pincelada sobre isso na parte 1 do nosso episódio. Mas é o tempo, então é a gestão do tempo. Opa, hoje a gente essa semana nós temos que trabalhar mais, porque semana que vem nós temos uma viagem em família programada, um cronograma diferente, ou nós precisamos nos ausentar em determinados períodos. Então, ter essa dinâmica de horários é legal, é interessante, é bacana. Segundo ponto, quando você está alinhado com o seu esposo no quesito propósito, vocês dois têm ali o mesmo objetivo, o mesmo foco, o mesmo fim, né? Então, de mãos dadas, vocês fazem acontecer por um objetivo maior, por um propósito maior. Então, ao meu ver, é um segundo ponto muito bacana, muito interessante. Quando os objetivos estão alinhados, o casal se faz mais forte para conquistá-los. Então, é um segundo ponto muito positivo. E o terceiro ponto eu tô dentro da rotina do Henrique, o Henrique está dentro da minha rotina. Então, ele sabe o que eu preciso fazer, o que eu estou fazendo, ou como eu preciso fazer, e vice-versa. Eu sei o que ele está fazendo, como ele precisa fazer, de que forma que é. Então, eu e ele, a gente consegue se entender. Muitas vezes ele tem que atender um pouco até mais tarde. Eu sei das necessidades da empresa, eu sei o porquê que ele está fazendo isso. Ou, às vezes, eu preciso fazer algo diferente aqui, ou até mesmo pegar esse mesmo exemplo. No sábado eu vou me ausentar porque eu vou acompanhar algum cliente, ou acompanhar alguma sessão de foto, ou, enfim, algum propósito para a empresa. Então, estando junto, né, no mesmo lugar de trabalho, envolvidos na mesma situação, a gente sabe exatamente ali o que está passando entre um e outro. Então, isso acalenta, isso acalma, porque a gente... não que nós não damos satisfação, mas nós sabemos o que acontece. Então, se torna fluido. Eu sei o que o Henrique está fazendo, está atendendo, ele sabe o que eu estou fazendo, ela teve que sair porque ela foi cuidar de tal coisa, ou foi buscar tal coisa. Então, é outro ponto positivo que eu vejo. Ponto negativo. São os embates mesmo, quando o casal não se conhece, primeiro ponto.
ou quando as funções não são bem nítidas, né? Bem divididas. Não tem como. Ou se às vezes, por exemplo, aqui, vou pegar nós de exemplo, o Henrique ele é muito centralizador, ele tem uma liderança muito forte, ele é muito centralizador. Então, nós tivemos que nos ajustar muito para ele conseguir... Henrique, vai para lá que deixa eu com a minha galerinha aqui interna para a gente fazer aqui acontecer. Então, é essa questão de confiança. Se o casal não confiar um no outro, ou não saber exatamente o que um é bom, o que o outro é bom, acaba dando conflito. Então, eu acredito que o conflito é um ponto muito... que desgasta muito, né? E pegando o gancho do conflito, isso reflete para a vida pessoal. Então, se você não tem uma separação entre empresa e vida pessoal, as duas coisas se embolar pode ser muito negativo. Na verdade, acredito que grande parte reflete negativamente, porque a sobrecarga do empresário é muito grande. Então, a gente tem muita responsabilidade, a gente tem pessoas que trabalham para nós, pessoas que têm famílias que precisam dessa renda para sustentar os seus, então é uma sobrecarga grande, clientes e tem problemas, até aquilo que eu e você conversa, quanto maior você fica, quanto mais projetos você tem, mais problemas acontecem, inevitável. Quando você é pequeno é um tipo de problema, conforme você vai crescendo são outros tipos de problemas. Então, se o casal também não está alinhado, isso acaba refletindo do lado pessoal, dentro de casa, o que não é legal, não é benéfico. Muitas vezes, acredito que, graças a Deus, nós não, mas eu já vi vários relatos de estragar até casamento, né? Então, não é positivo isso. E eu acredito que o terceiro ponto, que também vem dentro do alinhamento, é o financeiro, né, gente? O financeiro, meu e do Henrique, é junto, desde sempre. Até a gente brincou ali no primeiro episódio como que a gente embolou as coisas muito cedo, né? A gente nem era casado e a gente já unificou o que nós tínhamos e já botamos ali para acontecer. Mas o financeiro, se um for muito mão aberta e o outro for muito mão fechada, não tem um equilíbrio, não fecha a conta, não acontece. Então, tem momentos que o casal tem que... Momentos não, né? Em todos os momentos o casal tem que andar em sintonia, e o financeiro não é diferente disso. Opa, agora a gente teve um período de bonança, vamos fazer investimento? Vamos reservar para adquirir tal coisa pessoal? Vamos investir em tal coisa dentro da empresa? Ou vamos fazer uma viagem para fora? Vamos guardar isso daqui para tal coisa? Então, o financeiro tem que estar bem alinhado. Se não estiver alinhado, também é um ponto muito negativo de trabalhar junto com o esposo ou com a esposa. Interessante saber seu ponto de vista. Eu vou falar os meus, então. O primeiro, eu acho que os pontos positivos. Então, os 3 pontos positivos na minha visão. O primeiro é essa flexibilização de agenda, concordo totalmente. Acho que, na minha visão, esse é um dos melhores pontos para você trabalhar junto com o seu cônjuge. O segundo, eu acredito que seja a fácil comunicação depois de ajustado tudo isso. Sim. Porque daí a comunicação realmente se torna fácil, da sua rotina, dos porquês que você tem que fazer aquilo. E o terceiro, na minha opinião, é alinhamento de projetos e sonhos. Então, os pontos positivos... Bateram. Os pontos negativos, na minha visão. O primeiro, que você não consegue ter uma conversa de bronca. Um exemplo, uma conversa pesada, que talvez você puxaria a orelha se fosse um colaborador, alguma outra pessoa. Você tem que ter mais dedo, você tem que ter mais tato, porque você está lidando, além de tudo, com sua esposa. Mesmo que dentro da empresa nós somos profissionais, mesmo que a gente trabalhe de uma forma totalmente dentro da gestão, nós temos que ter esse cuidado, porque isso fere. Então, mesmo que muitas vezes a gente tem esse cuidado com o colaborador, com o marido e a mulher, e você não tem todo esse cuidado. Você já descarrega de uma forma mais fácil. Então, tem que se polir muito para não chegar a esse ponto. É o filtro, né? A intimidade, né? O marido e a mulher, a intimidade é totalmente. Então, quando o filtro da intimidade de um colaborador é um, do marido e da mulher é outro. Então, a chance de você estourar com o seu esposo realmente. O segundo, que você não existe uma desculpa
para falar para sua esposa, não temos dinheiro. Não existe essa desculpa, porque ela controla o dinheiro, então de alguma forma ou de outra, o dinheiro é um só, o caixa é um só, não, brincadeira à parte, essa não é um dos pontos, não, eu acho isso, na verdade, isso é um ponto positivo. Se eu pudesse, eu colocaria lá nos 3 primeiros, mas acho que os outros 3 é mais importante que esse, então eu colocaria como um 4º ponto, ter um controle financeiro só, uma gestão financeira eu acho sensacional. Sim. Mas o segundo ponto negativo, na minha opinião, é a questão de prioridades da empresa. Por quê? Normalmente, marido e mulher trabalham em 2 setores diferentes, tá? Não quero dizer que isso é uma regra, então às vezes vocês e seu marido trabalham até no mesmo setor, mas normalmente os casais que eu conheço trabalham em setores diferentes. Então eu aqui puxo a frente comercial, ele puxa a parte da gestão da empresa completa, né? Do fundo ali, que é a parte de criação, toda a parte chata que eu não gosto, ela gosta, graças a Deus. Então, assim, muitas vezes tem prioridades lá e prioridades aqui. Muitas vezes o recurso não é compatível para as 2 prioridades. E saber em qual prioridade que vai ser feito o próximo passo é um embate complicado. Sim. Porque muitas vezes eu vou querer puxar mais pro meu lado que pro dela. Isso é meio natural. Então, trazer a razão para esse momento eu acho muito complexo. Eu acho bem complexo, na verdade. E o terceiro ponto negativo é não levar problemas para casa. Né? Você saber não levar esse tipo de problema para casa, porque normalmente leva. Sim. Principalmente no começo. Sim. Até nós chegarmos nesse ponto, eu lembro que foi um ponto bem negativo. Foi. Então, se você pensa em trabalhar com seu cônjuge, as 6 dicas que eu dou para vocês são essas. Tome esses cuidados. Porque hoje nós temos uma vida muito mais alinhada, mas já foi muito difícil. Principalmente não levar problema para casa, não ter gestão de tempo, porque você morre de trabalhar até a coisa engrenar, e isso tem que estar muito alinhado entre você e seu cônjuge. E principalmente a questão de vocês saber qual projeto vocês vão defender primeiro. Então, os 3 pontos negativos. Agora, os positivos, eu acho que eles são bons desde o começo. Se a pessoa tiver uma boa perspectiva de vida, planejamento futuro, alinhamento, expectativa, acho que fica sensacional. Sim. Qual foi o pior erro empresarial que nós já cometemos e como nós superamos? Quero ouvir o seu ponto de vista. Nossa, pior erro. Caramba. Olha, eu acredito que quando a gente pega pelo lado financeiro, é de fazer investimentos que não foram tão interessantes. Tivemos vários. Acredito, não sei se seria pertinente ficar elencando todos eles, mas do meu ponto de vista, assim, erros graves, nossa, colocamos tudo a perder, nós nunca tivemos esse tipo de perfil. Nós somos investidores não tão conservadores, mas dentro de uma lógica, de uma razão. Sempre foi assim as nossas tomadas de decisão. Mas, obviamente, nós já investimos em certas coisas que foram cilada mesmo, foram furadas. Golpe. Golpe. Então, de acreditar em boa fé de pessoas e não era boas pessoas com boa fé. Então, enfim, acredito que já tivemos umas 3 perdas financeiras assim que foram mais expressivas, que foram perdas mesmo, não tivemos como contornar. Contornamos de que maneira? Trabalhando mais, nos dedicando mais, correndo atrás desse prejuízo e enfim. Mas dali não voltou mais, né? Não. Eu sei qual que é. A gente aprendeu com o erro, né? Aprendemos com o erro, poxa, falhamos aqui, corremos atrás, tampamos o buraco do erro, continuamos a nadar, né? Continuamos a trabalhar. Então, não me vem nada assim mais específico que isso. Eu acredito que mais perdas financeiras de investimento furado mesmo. Mas foi bem amadores, assim, esses tipos de investimento. Foi bem lá no início que a gente achou que seria um excelente... Bem na época que você menos tem que errar. Mas a gente achou que seria um negócio excelente, maravilhoso, e foi por falta de maturidade mesmo, acho que minha e sua, e apostamos na friagem. Não conseguimos resolver, porém trabalhamos mais e a vida seguiu. Tornamos como lição. Um dos erros que eu acho que nós cometemos no início, principalmente empresarial, ali na parte mais, vamos falar assim, mais estratégica mesmo do negócio, foi quando nós estávamos focando na expansão e a nossa vontade de expandir era tão grande que daí nós tínhamos um processo seletivo menor.
Vamos abrir um parênteses aqui, né? A sua vontade de expandir era grande e aí você fazia um processo seletivo menor. Porque, assim, eu sempre fui mais conservadora. O Henrique, ele é mais expansivo, ele é mais visionário, mais impulsivo, ele é mais expansivo. Eu sou mais conservadora. Até é por isso que orna bem, assim, que ele... Ai, amor, tem um projeto, isso aí... Lógico que hoje eu me readequei, né? Porque antigamente ele falava que era a rainha do pessimismo. Mas depois a gente foi ponderando, eu com a minha parte mais conservadora e ele com a parte mais expansiva. Mas nessa época o Henrique tava com muita sede ao pote da expansão. Então eu segurei ele, para vocês terem uma ideia, porque ele até queria abrir franquia sem documentos de franquia, que não fechava na minha cabeça. Então, até na época, a gente... Falei, não, calma, vamos fazer certo, então. Já que a gente vai dar esse passo grande, vamos começar do começo e de maneira correta. Então, nós fizemos toda a parte de regulamentação do processo ali de franchising, né? Tanto documental, enfim. Eu me envolvi muito com isso, foram dias ali fazendo toda a elaboração. Ainda bem que nós já tínhamos até um manual pronto, né? Sim, só e nós tivemos adaptamos. a sorte de pegar a mulher que criou a franquia do Boticário. Sim. Ela que fez a nossa franquia. Foi por meio do Sebrae, na época. Foi por meio do Sebrae. A Jane já estava, né? A Jane estava, ela intermediou. Nossa, obrigado, viu, Jane? Foi muito legal. Ela intermediou. Aí ela faleceu, essa mulher que fez nossa franquia. De Covid, né? Ela faleceu de Covid. Verdade. E ela que fez a franquia do Boticário. Ela é maravilhosa. Ela veio de Curitiba até aqui em Moarama. Ficou numa imersão comigo. Foram, acho que 4 dias, salvo engano. E nós pegávamos cedo até da noite, assim, até 6 e pouco, 7 horas. E, assim, fizemos daí todo o processo documental para franchise, né? Para franquia. E aí, a partir disso, o Henrique falou, não, agora tô pronto. Bora. Só que não foi bem assim, né? A gente foi realmente... Teve uma cidade aí que nós erramos 3 vezes, cara, por conta de pessoas, eu nunca esqueço. É bem traumático. Então, tenha cuidado com pessoas. Inclusive, uma das coisas que nós aprendemos também hoje, depois de anos, né? Não contratar pessoas e nem aceitar qualquer pessoa apenas pelas habilidades. Porque a gente entendeu que a habilidade se treina e caráter não. Então tenha cuidado com as pessoas que vocês vão inserir dentro dos seus negócios, tanto parceiros quanto colaboradores e até mesmo fornecedores que não tenham caráter, porque uma hora o prejuízo vai vir, de alguma forma. Né? A gente já teve problema com fornecedor. Sim. Né? O fornecedor era muito atrativo financeiramente, tinha ótima qualidade, mas não tinha o caráter. Aí o que acontecia? Da mesma forma que ele era assim para mim, ele era assim para outros. E teve um momento que ele priorizou outra empresa. E aí atrasou todo o nosso trabalho, tivemos sérios problemas. E era uma empresa que, por mim, jamais perderia parceria, mas pela falta de caráter, pelo prejuízo que ele nos deu emocional, é impossível voltar. E da mesma forma, a gente errou muito com pessoas, né, tanto nas contratações, como também na parte da expansão. Sim. Eu falo nós, mas a maioria foi eu. Tirando algumas contratações internas, mas a maioria foi eu. Sim. A parte da expansão. Então, sim, eu acredito que essa parte de... a gente tá suscetível, né? Até porque tem pessoas que você não conhece, muito menos saber ler o caráter da pessoa. Isso é com um convívio, né, que ocorre. Só que você identifica ali, identificou que é uma laranja podre no cesto, você tem que tirar... Imediatamente. Mais rápido possível. Mais rápido possível. Até assim, para você entender o quão importante que é isso. Eu sou uma pessoa que, até, se quiser, você pode até comentar sobre isso depois, mas eu sou uma pessoa que eu tenho grandes referências, assim, né? Então, eu pego pessoas aí de sucesso, eu me espelho muito neles. E um dos caras que eu ultimamente venho assistindo, venho vendo os documentários, vendo os podcasts e tudo mais, é sobre o Eike Batista. E o Eike, né, até na nova estratégia dele, ele fala, cara, agora eu tenho psicóloga comigo, eu tenho vidente. Eu trago tudo para ver se a pessoa tem caráter, porque o que quebrou o Eike Batista foi a falta de caráter dos executivos dele. Olha só. Que omitiram toda a situação que estava acontecendo, que poderia ter evitado e não evitou.
Então, para você ver como que o caráter é importante dentro de uma organização. Ele, como o CEO do negócio, o presidente do negócio, tinha como saber tudo que acontecia na empresa. Mas os executivos não eram pessoas de caráter. E eram os mais habilidosos do mercado. Ele pegou os mais habilidosos da rede Petrobras inteira. Ele pegou todos os caras mais habilidosos que existiam no mercado e transformou no melhor time que tinha. Só que ele não consultou o principal, que era o caráter. E ele afundou. Então ele foi o sexto homem mais rico do mundo e foi tudo pro ralo Foi a lona, né? por ter errado na escolha dos executivos por caráter. Então essa também é uma dica bem importante que eu posso deixar para vocês, que eu aprendi na raça, na dor. Qual foi a maior conquista profissional que você já teve e ninguém viu? E ninguém viu? É. Caraca, acho que ninguém viu, não. Pegando pelo lado de ninguém ver, é o crescimento pessoal. Isso é fato. Então, eu sei as transformações que ocorreram aqui dentro, eu sei o que eu era, o que sou, eu sei por todo o caminho que eu passei, o que aprendi, a minha bagagem hoje. Igual a gente sempre brinca, se tudo der errado, a gente vai ficar triste, mas a gente sabe para onde ir, entendeu? Então, tenho bagagem, que se for para começar do zero, eu sei que pode ser que demore um pouquinho, mas eu vou chegar lá de novo. Uhum. Então, que ninguém viu é isso, mas... E que alguém já viu? Aí eu acredito que seja o reconhecimento. O crescimento. Porque como faz 10 anos que eu estou aqui dentro da empresa, eu sempre tive essa consciência de me envolver com pessoas que já tinham experiência no mercado. Então, até na época eu me envolvi lá com o Sebrae Mulher, inclusive o Sebrae novamente. E lá, nossa, tinha mulheres lá já há anos de carreira. Regina Calçados, Raquel do Gabiza. A Carla do Romas. A Carla do Romas. Nossa, a Leila, Bruninha Pelarigo, que também estava lá no caminho. Nossa, e lá, isso há quase 10 anos atrás. Então, aquela Lê que entrou lá, que ficou junto com as mulheres lá que também estavam buscando conhecimento, e você pode ver, Regina, Carla, tem anos aí de experiência dentro do mercado. E o que eu me tornei hoje, e eu ainda estou com essas mulheres, hoje a gente faz parte do comitê do Cicobi, e estou eu lá, junto com a Carla, com a Regina, com a Renata, da Toesca. Então, eu acredito que elas me falam, né, o crescimento. O eu poder hoje compartilhar conhecimento e elas aprender comigo. Olha o privilégio. Isso para mim é um privilégio. A partir do que eu aprendi, a partir do que eu vivenciei, do que eu passei, das minhas experiências pessoais, eu poder externalizar isso e também me tornar fonte de conhecimento para elas. Isso para mim é um privilégio. Isso para mim é valioso. Legal. Já teve medo de fracassar? Sim. E o que te fez mudar de ideia? Enfrentar seu medo? Fecha o olho e vai. Não tem. O fracasso, ele é iminente, assim como o sucesso. É 50-50. O que vai depender é você. O que você vai fazer para ter sucesso e o que você vai deixar de fazer para ser um fracassado. Então, para mim, é isso. Os dois estão ali, lado a lado. Você escolhe o caminho que você vai traçar. Lógico que é muito mais fácil falar, eu não consegui, fracassei, se vitimizar, do que arregaçar as mangas e correr atrás do sucesso. Porque o sucesso você tem que batalhar para conquistá-lo. Mas, na minha visão, os dois estão ali, ó. Ladinho, você que escolhe para onde ir. Qual foi o dia mais puxado da sua vida empreendedora? Acho que todos, né? Mais puxado. Olha, teve algum que você se recorda assim, específico? Teve na verdade, foram em 2 momentos. O primeiro momento foi bem lá no começo, quando nós estávamos até dividindo uma salinha no mesmo prédio da Lucy, que até na época, quando a revista começou... Na Avenida Paraná ali. Na Avenida Paraná. Tínhamos um designer, que era o Patrick, na época. Nossa, inclusive, um abraço, Patrick. Patrick, virou saudade. Um super influencer de moto de trilha, que foi é ainda uma das minhas paixões, foi um dos meus incentivos a empreender. E ele é o Gaspareto. Né? Então, quem quiser procurar aí o canal dele, é Gaspareto 55, se eu não me engano. Ou é Gaspareto 5.
Ele, cara, obrigado, Patrick. Você é um cara diferenciado, sempre foi. Não é à toa que você é o que é hoje, porque você naquela época já fazia revolução. Sim. Mas pode falar. Sim. E o Patrick foi uma pedrinha lapidada, trabalhava no gás, né? Você Ele lembra? era gaizeiro. Gaizeiro, Patrick, gaizeiro. E aí ele foi trabalhar conosco e assim, eu aprendendo, você aprendendo, porque foi bem na época que teve aquela troca, né, de gestão, onde você assumiu o lugar da Fer, né, que a Fer se desligou, aí na época o Marcos também se desligou, né, assumimos por completo, daí eu entrei para dar esse apoio, porque quando houve esse desligamento dele, Desfalcou tudo. Desfalcou, você ainda estava na prefeitura, então foi no momento que eu entrei, o Patrick novo, aprendendo as coisas também, então naquela edição foi uma edição bem desafiadora, na minha opinião, salvo engano foi a edição 19 da revista. Da cachaçaria. Da cachaçaria. Porque foi uma edição que faltava expertise em mim, no Patrick, em você, tempo, né? Gestão de tempo. A gente tava... E ficou linda a edição, hein? Ficou. A gente estava tentando ajustar, entender os processos, e eu me lembro que aquele fechamento a gente varou a noite. Eu lembro que eu dormi numa maca que tinha lá de maquiagem, aí a gente revezava um pouco ali dos cochilos, e o Patrick lá freneticamente dando conta das artes, para entregar o material por conta do prazo gráfico, para a revista chegar, porque nós tínhamos coquetel de lançamento dessa revista lá na cachaçaria. Tinha festa. Então foi assim, foi bem desafiador. Eu tenho muito vivo assim essa memória na minha mente. E um outro momento, uma outra etapa que também foi bem desafiadora para mim, que depois, com o passar do tempo e com a expertise, foi ficando mais fluido, mais fácil, foram as edições especiais. Aí, depois da edição da cachaçaria, nós fizemos a edição número 22, que foi da especial Famílias. Foi bem complicado, porque aí nós tínhamos pouco tempo para fazer a venda desses pacotes. Aí nós fizemos a venda em período recorde, nós tínhamos que produzir todo esse material. Aí eu me lembro também que nós fazíamos sessões de foto manhã, tarde e noite. E na época eu acompanhava também todas as sessões de fotos. Então foi bem... E nós tínhamos também coquetel de lançamento da edição, então nós tínhamos prazo para entrar na gráfica. Então era um montante muito grande de fazer, de produzir e de concluir, e ainda depois ter a parte da festa para realizar. Então isso também marcou bastante. Esse início, assim, esse encaixe das situações foi bem desafiador. E assim, só para quem tá nos assistindo entender, quando a Letícia fala de varar a noite, mas não é uma noite. A média de umas 10, 15 noites, que eram assim, seguidas. E até por isso que eu até quero agradecer de novo o Patrick naquela época, porque... ele abraçou o projeto, ele abraçou a ideia, ele abraçou a empresa, nunca reclamou, nunca foi aquela pessoa de olhar só o lado dele, ele nunca foi um CLT comum. Não. Porque um CLT comum ia embora, ou ia ficar reclamando, ou ia falar que podia ceder só 2 horas, e dentro do mercado de trabalho, infelizmente, tem coisas que exigem um esforço acima do normal, tá? Não é que a gente programou que isso tivesse que acontecer, mas aconteceu, e não foi só uma vez. E quando aconteceu, eu lembro que o seu comprometimento, todo mundo ali, nossa, a gente ficava acabado. Sim. Mas a gente era comprometido com os nossos clientes. Sim. E nós sabíamos que se a gente atrasássemos, a nossa credibilidade, ela ia. Porque era um mercado extremamente competitivo, né? Nós tínhamos vários concorrentes de revista, e o que os concorrentes mais fazem é olhar o ponto que você falha, o ponto de fracasso. A gente não podia atrasar a revista de forma alguma. E além de tudo mais, tinha a questão do evento. Sim. Então, inclusive o evento era na cachaçaria, na própria capa. Né? Inclusive, essa edição 19, não sei se você lembra, a gente veio de 2 lançamentos conturbados, que foi bem na troca de gestão. Da A 18, que foi uma especial. A desassociação da figura dos ex-sócio proprietário, né? Quando você assumiu. Então, houve ali o atraso da edição 17, que era para dezembro, acabou saindo... fora do cronograma. Capa da Infantile, fora do cronograma. Edição 18 foi uma especial, que também foi super buchada. Foi das mães. Eu lembro que na época vocês fizeram triplo coração. A Andréia também deu a alma para fazer acontecer. Sim. Naquela época. E aí, a edição 19 foi quando eu entrei, né? Que foi inclusive a edição que eu distribuí.
Você fez tudo sozinha, praticamente. Foi aquela edição pra mim acho que foi a mais, assim, foi o ápice, porque foi logo quando eu entrei, descobrindo tudo e fazendo tudo ao mesmo tempo. Então foi bem. E o Patrick realmente ele se sentiu dono junto com a gente. Ele foi sensacional. E eu admiro ele, torço muito por ele. Sim. E eu sei que ele tá tendo muito sucesso. Sim. Virou um youtuber de ponta. Inclusive, o poder do network. Eu conheci o Patrick na trilha. Olha só, que legal. Na trilha, eu lembro que eu conheci ele e falei, cara, ó, tô com uma empresa assim, assim, assada. E eu não tô dando certo com o meu sócio. E o meu sócio é a parte criativa do negócio, designer, tal. E eu vou, cara, eu sei fazer. Patrick, pelo amor de Deus, Patrick. Hoje eu posso falar isso, mas você não sabia, não. Mas ele tinha muita força de vontade, né? Então ele estudou os programas, estudou tudo. E quando ele veio pra empresa, ele veio pra somar literalmente. Então, assim, eu ficava super tranquilo com ele dentro da empresa, porque eu sabia que eu podia confiar. Né? Na verdade, ele e outras peças-chave que eu ainda quero comentar ao longo dos nossos episódios. Inclusive, aqui. Olha só, na época, além de todo o resto, eu ainda diagramava as páginas de foto, tá? Verdade. Você lembra? Lembro. Eu vendia, eu acompanhava a sessão e quem fazia a página era eu, gente. Eu fazia o design. E ficava bonito. Ficava bonitinho. Eu quero agradecer mais uma vez a Cris Apolinário. Cris, vem aqui, mostra seu rosto pra galera te ver. A Cris tá aqui acompanhando os bastidores, dando um retoquinho na Lê. A Cris que é especialista em maquiagem corporativa. Fala um pouco mais, amor. Pode ficar, Cris, pra Letícia falar um pouquinho mais. Qual que é a importância da mulher bem produzida no mercado de trabalho? O cartão de visita, como eu te falei. A roupa e a produção, cabelo, maquiagem, fazem total diferença ali pro posicionamento e pra amplitude que a mulher traz na hora que ela entra no ambiente, né? Você entra no ambiente bem vestida, de salto, bem produzida, obviamente você vai atrair olhares. Se você entra retraída, mal vestida, xoxa, cafona, não tem como você impressionar ou passar a credibilidade que você precisa. Então, é extremamente importante você estar bem produzida para você gravar um conteúdo ou para você vender o teu produto, para você se apresentar, seu serviço, o que você está propondo. Então... Ô, Cris, como que é teu Insta? É muito importante. Meu Insta é Crislaine Apolinário _ Crislaine Apolinário _ E a Cris está com um trabalho muito interessante para empresas. Sim. Então você é empresário que quer agregar valor, quer aumentar o nível do seu negócio e deixar a sua equipe motivada, inclusive mais bonita. Fala lá com a Crislaine. Muito obrigado, Cris. Inclusive a Cris, gente, ela trabalha home office também, tá? Você precisar lá, você tá lá na sua casa, e você precisa gravar um conteúdo lá, ela vai até a sua residência. Ou você é um profissional, tá lá na clínica, você vai ter um evento depois, não tem tempo de sair da sua clínica, deslocar para ir fazer a produção, para ir pro evento. A Cris vai até a clínica para te produzir. Então ela tem essa disponibilidade de ir até você fazer a produção, o corte de cabelo. Ah, inclusive ela comprou um lavatório móvel. Sim. Agora a gente tem um lavatório portátil para... Lavatório portátil. Lavatório Ela tem um projeto bem legal. Se você é empresário, às vezes você quer fazer um dia especial para suas clientes, você pode contratar a Cris por diária e ela vai fazer escova em todas as clientes ou em toda a sua equipe, maquiagem, tudo que você precisar fazer um dia da beleza para suas clientes ou funcionárias, a Cris tem esse trabalho. Obrigado, viu, Cris? Obrigada, Valeu, Cris. que Deus continue te abençoando muito. Como que você equilibra ambição com valores? Para mim, tem uma linha muito tênue entre ambição e valores. Porque você pode ser ambicioso até o ponto que não ultrapasse o que você acredita sobre valores, sobre ética. No meu caso, sobre o cristianismo. Os meus valores, meus pilares têm embasamento na minha vida cristã, na minha fé. Então, eu sou ambiciosa. Eu tenho sede de conquista, eu tenho sede de ter as coisas, de viver bem, de comer bem, de conquistar, de viajar, de conhecer coisas novas. Mas se entrar dentro da linha onde, Letícia, para você
ter isso aqui, você precisa corromper esse valor seu, você precisa enganar, você precisa roubar, isso para mim não é ambição, isso para mim é Ganância já passa, né? isso para mim é uma cilada. Nunca vou corromper o meu valor por algo material. Eu tô aqui para conquistar minha ambição. A gente está vivendo na Terra, então as ambições elas têm algo ligado a conquistas materiais, né? A você viver bem cada vez mais, né? Poder conquistar, poder, enfim, ter as coisas, mas não vou corromper o meu valor por coisas materiais. Então, não. Isso para mim não consigo, não vai, não dá. Não faz parte da Letícia, do meu eu. Legal. Qual que foi a decisão que virou a chave do Grupo K? Eu acredito que a primeira decisão foi quando a gente incorporou os produtos do voucher. Virou muito a chave. Virou muito, porque identificamos um produto que tinha um potencial gigantesco. Foi um teste. Inclusive clientes nossos até hoje, né? A Márcia e o Robson. Até antes, gente, o embriãozinho dos vouchers, eu e o Henrique, nós fazíamos, você vai lembrar, nós fazíamos no cantinho da página. Sim, você lembra? Lembro. Teve de luta da Micaele, do judô. Do judô. Tivemos da Pousada Carmelita na época. Tivemos, eu lembro. Era no cantinho da página. Então tinha que cortar com tesoura. Era um voucherzinho, era só ali a orelhinha da página, daí a gente colocava assim, recorte aqui, ganhe limpeza de pele, lembra? Recorte aqui, ganhe tal coisa, né? Ali o cliente dava esse presentinho, esse bonuzinho ali pro leitor da revista. E aí depois, quando nós fomos trocar ideia, né? Daí eu e o Henrique já estava observando mercados fora que tinha esses tipos de ações promocionais. E nós atendemos legais. também um grupo de revista americano, né? Sim. Dos Estados Unidos. Nem lembro, era um monte de revista, né? É Brasil e USA. Tem umas 16 unidades, sei lá. Tem. Várias unidades lá nos Estados Unidos e a gente Editamos. A revista deles. E lá o cupom lá é muito forte. Eles usam bastante. E aí eu e o Henrique tinha essa ideia e foi até na época do Robson e da Márcia, que estava precisando dessa guinada por conta das mudanças de endereço, né? Tinha acontecido uma situação lá, inclusive acredito que eles vão explicar melhor no podcast deles quando eles vierem aqui. Mas nós fizemos a tentativa lá e deu muito certo. Explodiu, né? Explodiu. Então, acho que a virada, assim, uma das grandes viradas para nós foi o voucher ali. Foi bem legal. E a partir daquilo ali, a gente só aprimorou, né? E foi muito difícil descaracterizar Kids Mais, porque tem e foi a segunda virada. Um amor, né? Vamos falar assim, a Kids Mais, ela foi um filho aí que foi 15 anos de criação. Então, transformar tudo em K, né? Tipo, cortar esse vínculo. Só para vocês terem ideia, né? Nós completamos 15 anos de Kids Mais, né? Foi o período aí que essa marca durou aqui em Umuarama. Só que na incubação da revista K, nós já estávamos há 6 anos. Ou mais. 6 para 7 anos. Tem muito tempo que a gente já vem. Então faz lá 7 anos que a gente vem... A marca K já existe. A gente vem estudando, vem ali colocando de formas indiretas ali para ir tendo essa associação visual. Então a gente foi vindo. Aí aproveitamos ali esse marco da edição 60 da Kids Mais e fizemos essa revolução aí para a revista K, que foi uma segunda virada muito importante, né? Que foi o rebranding da nossa marca. Sim. Foi bem legal. Já teve que lutar para ser levada a sério como mulher no empreendedorismo? Lutar não, né? Mas quando você pega um comerciante ou um empresário que ele tem ali uma percepção mais machista, parece que você tem que provar o seu valor. E eu, Letícia, não gosto muito de ter que provar as coisas, sabe? Eu não fico me batendo, sabe? Dando explicativa para ter que provar algo. Eu gosto de fazer acontecer. Eu sou mais da ação, assim.
eu não tenho que falar para você que eu sou, Uhum. o que eu faço, ou que eu tenho meu diferencial, não é com palavras. Então, eu gosto de ir por atitudes mesmo. Uhum. Mas essa relação ainda existe, alguma relação machista entre mulheres jovens estarem ali encabeçando o empreendedorismo, empreendendo, liderando a equipe, tendo voz ativa. Muitas vezes, quando a gente fala, acho que não tem credibilidade. Aí, a hora que vê o conteúdo é muito mais profundo do que palavras ao vento. Então, eu já passei por situações, sim, mas eu acredito que hoje, por conta já Moarama, né? Graças a Deus a gente tem um reconhecimento grande, muita gente conhece nós, então eu não tenho que provar, acho que mais o meu valor. Já passei dessa fase de ter que provar algo para alguém. Hoje eu faço acontecer, eu dou o meu melhor no que eu tiver que fazer, seja entregar revista, seja liderar a equipe, seja atender, seja vender, seja conversar com a pessoa mais importante. Para mim não tem problema. Pra gente encerrar esse bloco, vai ter vários outros blocos, tá, gente? Porque a nossa história é longa. Pra gente encerrar esse bloco, qual conselho você daria pra alguém que está começando com nada no bolso, mas tudo no coração? A pessoa já tem tudo. Não é quantidade de dinheiro que você tem que vai fazer o seu sucesso. Porque, igual aquela velha frase, né? Dinheiro não aguenta desaforo, né? Uhum. Então, você pode ter milhões na conta, mas se você não tem uma boa gestão, não tem inteligência, não tem conhecimento, vai acabar. É um recurso finito, né? O dinheiro não é um recurso infinito. Ele só vai tornar-se infinito quando ele for autossustentável, né? E para você chegar a esse ponto é muitos anos de estrada. Mas a pessoa não tem nada no bolso, mas tem a ambição, a dedicação e tem a visão do que ela quer, basta ela começar. Suponhamos que ela tem lá R$10, é aquela velha história do porquinho, né? Compra um porquinho, o porquinho engorda, daí você vende o porquinho, aí você compra 2 leitãozinhos engorda, aí você vai fazendo acontecer. No início é muito mais devagar, porque até você conseguir fazer dobrar as coisas, o processo é muito mais lento. Mas depois que você começa a chegar num patamar mais seguro, as coisas começam a se desdobrar de maneira mais rápida, desde que você seja consciente e tenha conhecimento do que você está fazendo. Porque, igual dizia a minha avó, né, dinheiro no bolso é vendaval. Também não pode ser. A pessoa tem que ter consciência que não é porque ela tem dinheiro na conta que é dela ou que ela pode gastar. Uhum. Então, na minha opinião, se a pessoa tiver vontade, ânsia, por mais que ela não tenha o dinheiro no bolso, pode ser que demore de início, mas ela já tem basicamente tudo que ela precisa para ter sucesso. Sim, e eu acredito também muito na questão de você ser honesto com os seus fornecedores e colaboradores e o contexto da sua empresa, porque eu nunca esqueço, quero até agradecer, inclusive, um abraço para você, Valdir Campana. Na época, quando nós assumimos a empresa, a empresa tinha uma dificuldade com a gráfica. Sim. E eu nunca esqueço que o Valdir me chamou lá e falou, Rick, eu sei que você tá entrando agora, tá ingressando agora, sozinho, né, no caso, e eu quero deixar bem claro para você que como fornecedor as portas estão abertas e eu quero te atender bem. Ou seja, ele sabia que nós tínhamos dificuldade, na época tinha que fazer talvez uns parcelamentos, algumas coisas, mas nós sempre fomos muito honestos com eles, né? Então, tipo, a gente sempre honrou tudo que a gente falou, isso foi muito importante. A gente sempre cumpriu com aquilo que a gente se propusia fazer, tanto com os clientes, quanto com os nossos colaboradores, quanto com os nossos fornecedores. E por mais que era muito difícil, não tinha dinheiro, não tinha nada, nós literalmente vendia almoço, comprar janta, nós tínhamos credibilidade. E eu lembro que isso foi tão importante que quando nós conseguimos juntar e começar a fazer o pagamento dos nossos fornecedores à vista, começamos a ter todas as contas à vista e nós tínhamos já capital de giro suficiente para passar 2, 3 meses ali, ele foi convidado para ser presidente do Cicobi. E olha como que as pessoas recordam da gente, né? Quando ele foi presidente do Cicobi, ele logo me convidou para ir para o Cicobi, eu fui para o Cicobi, aí eu virei delegado lá no Cicobi, que a gente, né, tinha uma boa influência, e acabou que ele
já não queria muito mais continuar com a gráfica. A primeira pessoa que ele ofereceu a gráfica foi para nós. Foi. E assim, eu fiquei Foi. muito honrado dele ter ofertado para nós, porque a gráfica ficou com ele, tipo, muitos anos. E isso tem valor sentimental para o empresário. Sim. Se eu fosse vender minha empresa hoje, não é para qualquer pessoa. Não é por dinheiro também. O dinheiro faz parte, ele tem ali seu valor, mas a questão de princípios eu acho que é o que mais conta. E a gente sempre teve um bom relacionamento com ele. E ele foi um dos fornecedores que marcou muito, porque ele é de Umuarama. E chegou um ponto que nós não conseguimos mais fazer trabalhos lá de tanto que o volume era grande, né? A gente Sim. precisava de prazo e tudo mais. Sim. Mas, assim, foi uma pessoa que me marcou muito. Então, eu acho que você ter bons contatos, boa parceria, ser muito honesto com as pessoas que você tá fazendo negócio e falar que você tá sem dinheiro, mas tem uma visão, é muito importante. E honrar a tua palavra, né? Exatamente. Hoje em dia... E os compromissos. Hoje em dia a palavra ela tá perdendo o peso e o valor, né? E é raro a pessoa que honra a palavra. Então, uma coisa que teria que ser natural, né? Uma coisa que teria que ser do ser humano, a verdade, a honra, hoje é uma pedra rara no meio da multidão. Então, hoje o empresário que honra a tua palavra, qualidade, prazo, atendimento, são coisas básicas, mas está tão difícil que se tornam diferenciais. Então, graças a Deus, a gente sempre honrou nossa palavra, tanto para fornecedor quanto para cliente. Uhum. Até por isso que a nossa preocupação de varar noites era justamente para ter nossa revista no prazo, né? No prazo correto. Sim. Então, a gente já suou bastante, mas o compromisso com a qualidade, o compromisso com a pontualidade, o compromisso com a palavra sempre foi uma coluna muito forte aqui dentro para nós, né? Então é um dos nossos valores aqui dentro. Exatamente. Muito obrigado a você que ficou até aqui, nos assistiu até aqui. Muito obrigado ao pessoal do Cláudia Bolos Doces Salgados, tá top? Nossa, maravilhoso. Tô até aqui, parei de comer para poder Porque conversar. quando ele me falou, eu ficava 12 horas apurando Nossa, isso aí no maravilhoso. fogo, eu fiquei... Sabe aquele docinho de vó que você come e uma mão estrala na boca, assim, firminho? Ai, maravilhoso, eu amo. Obrigado, pessoal aí ó, da Filato Bene, a marca que veste líderes, por sempre apoiar nosso podcast. E até o próximo episódio, com certeza vamos ter aí parte 3, 4, 5, que a história é Deus. longa. Tem muita coisa para contar aqui para vocês. Obrigado aí mais uma vez a Cris também, a Cris Apolinário, por ter produzido a minha magnífica esposa. Obrigada. Tá linda, Obrigada, como amor. sempre. Vou levar pra jantar, hein? E com certeza. Eu não posso nem falar que tô sem dinheiro. Essa desculpa não existe. Mas muito obrigado aí pela sua audiência e até a próxima.